E aí, gente, turminha do 9º ano, como estamos? Saudade de vocês. Eu quero saber se vocês estão aproveitando esse tempinho para estudar. Não me enrole não, viu? Não me enrole não, que eu tô de olho. Hoje a gente vai relembrar de um artista que eu amo muito. Eu não vou mentir para vocês que eu tenho assim uma paixão por ele, Leonardo da Vinci. Ele foi uma pessoa assim, um ícone mesmo na arte, né? Alguém que não dá nem para dizer que foi um artista, porque ele foi um pouquinho de tudo, ele foi um pouquinho de muita coisa. Foi arquiteto, pintor, escultor, cientista, nossa, são tantos que é uma lista de coisas, de informação para falar sobre ele, dizer o que ele foi. Então hoje, basicamente, a gente vai focar numa parte chamada O Homem Vitruviano. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, lá no livro de vocês tem também, falando sobre ele, vamos relembrar. Essa imagem aí representa o que seria, né, o homem vitruviano. Ele é inspirado na obra da arquitetura, vê que essa arquitetura está com uma nomenclatura bem antiga, mas é porque é isso mesmo, é uma nomenclatura bem antiga, que foi trazida lá dessa arquitetura do tempo do arquiteto romano Marcos Vitruvius Pólio, chamado de Vitrúvio, mas era Vitruvius Pólio, ele era conhecido como Vitrúvio e por isso ficou conhecido como homem vitruviano. Veja que ele tem um quadrado, um círculo e que ele coloca a figura humana dentro desse círculo. Veja que ele está posicionado dentro de um ambiente geométrico e ele dá essa ideia para a gente. Ele pesquisou, estudou e descobriu que o corpo humano ficando, né, na posição de braços e pernas abertas, ele cabe exatamente dentro de um círculo e dentro de um quadrado. E aí ele tem muitos estudos a respeito disso, né, de que a figura geométrica ela vai ser presente em muitos dos desenhos e ela vai estar sempre em comparação com o que a gente pode fazer. Os estudos sobre Leonardo são bem profundos e tem bastante coisa sobre ele. No próximo slide a gente vai ver mais alguns detalhes sobre ele. Esse aqui, ó, tem aqui é a figura de Leonardo, né? Ele junto com o bonequinho que ele fez, que a gente pode chamar de bonequinho, né? Se ele souber que ele está chamando bonequinho, fala baixinho, tá? Para ele não saber que ele está chamando bonequinho. Então, assim, esse homem que ele desenhou e o autorretrato dele juntos, ele teve muitos retratos, muitos rascunhos. Inclusive, ele era conhecido como um artista que deixava muitas coisas pela metade. Falava-se dele, inclusive, que quando ele, se tivesse um prêmio de qual artista mais lento, Leonardo ganharia, porque ele era o mais lento de todos, demorava uma eternidade para produzir as obras dele. Mas talvez seja porque ele era muito minucioso nas coisas, muito detalhista, então assim, ele queria fazer detalhe por detalhe. Mona Lisa mesmo, Nossa Senhora, foram 3 anos para fazer a Mona Lisa e quando terminou ele não quis entregar o quadro ao dono, imagine só. Imagina a pessoa dizendo, mas o quadro é meu, eu encomendei, como é que você não me entrega? Mas ele tinha dessas histórias. Mas era uma pessoa de um QI altíssimo. Então, assim, com a união de estudos da matemática, arquitetura e filosofia, Da Vinci conseguiu atingir a perfeição no desenho, o qual nem mesmo Vitrúvio havia alcançado. Então, assim, aquela história de que o mestre supera o mestre. Então, o mestre é bom quando o seu discípulo chega a ser melhor do que o próprio mestre, que tornou-se mestre também. Então, é assim a sequência. Mas o Leonardo, ele tinha muito isso, a parte de matemática, ele usava muito para o desenho. E se a gente observar o desenho, ele é pura matemática também. Se você começar a fazer os detalhes de como é que eu vou usar para o desenho ficar numa perfeição lógica, ele vai ter sim esse cálculo matemático muito bem apurado. A gente vai ver na próxima aula um pouquinho mais detalhado sobre essas medidas, sobre como é que funciona o desenho, a figura do corpo humano, que Leonardo também andou trabalhando muito isso sobre o cânone clássico. Mas ele é alguém que tinha realmente uma visão muito ampla da vida, essa parte cientista dele de pesquisar, de descobrir, de encontrar mais coisas e de continuar insistindo a vida inteira, pesquisando e desenhando e desenhando e desenhando. Então é alguém que tem mesmo uma linha bem adiante. Deixa eu ver se tem mais algum outro slide aqui para a gente ver sobre as curiosidades.
O homem vitruviano está exposto ainda na Galeria The Academy de Veneza, na Itália. O desenho é também chamado de cânone das proporções, exatamente por isso que eu falei com vocês agora há pouco. Né? Ele era totalmente vidrado nas proporções, por isso que ele era conhecido assim. E devido às proporções técnicas, a obra de Leonardo é considerada um algoritmo matemático. Sendo assim, a área total do círculo é equivalente à área do quadrado, a quadratura do círculo. Olha aí, eu vou chamar o professor de matemática, né, para a gente fazer uma parceria aí, para tentar entender esse cálculo matemático aí, Leonardo. Mas aí a pessoa, além de ser artista, quer ser matemático também, fica difícil, né, a situação da gente. Mas enfim, a gente vai tentar compreender um pouquinho da obra dele, não necessariamente só da matemática, mas ele é alguém que, de fato, a gente precisa conhecer. Então, gente, o que a gente tem para hoje é basicamente falar um pouquinho, né, sobre ele e a gente conhecer um pouco mais sobre o que seria esse homem vitruviano. Eu quero que vocês olhem com mais carinho sobre a obra de Leonardo e avaliem um pouco. Estudem um pouco mais, que eu garanto a vocês que se vocês passarem 2 horas só pesquisando sobre ele, vocês ainda não vão conseguir ver tudo. É muita coisa. Então, bons estudos, fiquem com Deus e nos veremos em breve, muito breve, que a gente vai dar uma olhadinha naquela parte da proporção do desenho, tá certo? Beijão pra vocês. Até mais.